Na tradição budista, o cultivo da bondade amorosa é ensinado de várias maneiras. Descreverei uma técnica baseada nos escritos do sábio budista indiano do século V, Buddhaghosa. Essa meditação deve ser praticada após o preparo habitual de sentar-se em uma postura apropriada, fazer 3 respirações de purificação e cultivar a estabilidade meditativa, por exemplo, contando 21 respirações. O primeiro passo dessa prática é refletir sobre a antítese da bondade amorosa, a raiva e o ódio. De forma não moralista, considere as repercussões dessas aflições. A raiva nos consome, exige esforço. Pensando em retrospecto, a raiva raramente parece justificada e, em geral, não é eficaz na resolução de problemas. Quando se distancia um pouco, você vê que o que procura é felicidade e o que quer é resolver os problemas. O comentário do Buda sobre o ódio foi: o ódio nunca cessa por meio do ódio, o ódio cessa por meio do amor. Essa é uma lei eterna. Nessa frase da meditação, investigue os efeitos e a eficácia da raiva para obter o que deseja. Como Dalai Lama muitas vezes comenta, se você precisa ser autocentrado, pelo menos use a inteligência para fazer isso. O método mais direto para acabar com a raiva é cultivar a bondade amorosa. A próxima fase da prática é produzir a aspiração, em todos os momentos, independente das circunstâncias, que eu possa estar livre da raiva, do ódio e de todas as variações da agressão e da maldade. Para trazer mais poder a essa meditação, imagine sua aspiração se realizando aqui e agora. Imagine-se encontrando situações que despertavam raiva no passado, e aqui você, agora, responde sem raiva. Nessa meditação, use um desejo virtuoso focado no seu bem-estar e no dos outros para fortalecer a imaginação. Produza o anseio. Possa eu estar livre de todas as aflições mentais. Independentemente da situação, possa eu não cair na armadilha das aflições e possa eu simplesmente lidar com a situação livre de ansiedade, com inteligência e eficácia. Imagine que isso se torna fato agora mesmo. Produz o desejo de estar livre do apego, que dá origem ao medo e à ansiedade. Imagine-se livre de todo medo e ansiedade no presente, no passado e no futuro. Imagine-se neste momento livre de apego que dá origem ao medo. A próxima fase da meditação é fazer surgir suas aspirações mais significativas e imaginar uma vida que seja verdadeiramente plena de realização, felicidade e significado. Permita surgir o desejo de encontrar a felicidade genuína. Imagine-se genuinamente bem e feliz, independentemente das circunstâncias externas. Imagine que seus anseios mais profundos se realizam aqui e agora. Agora, traga à mente uma pessoa a quem você admira. Contemple as qualidades dessa pessoa que inspiram tal admiração. Com essa pessoa em mente, cultive o anseio, que você, assim como eu, possa se livrar de toda a raiva, ressentimento e ódio e possa permanecer serena, sem a turbulência das aflições mentais. Imagine que isso se realiza. Assim como você deseja livrar-se da raiva e encontrar a felicidade, deseje isso também a essa pessoa a quem você admira. Deixe o campo de sua consciência abraçar todas as pessoas ao seu redor com o pensamento. Que você, assim como eu, possa se livrar de todo o sofrimento e ficar bem e feliz. Imagine que isso se realiza para cada pessoa, aqui e agora. Amplie sua consciência, incluindo toda a comunidade à sua volta. Milhares de pessoas, cada uma delas com seus próprios desejos de felicidade.
cada uma delas desejando se livrar do sofrimento, assim como você. Continue a expandir suavemente sua consciência em todas as direções, estendendo-a a todos os seres sencientes do planeta que têm em comum o mesmo desejo de felicidade e o mesmo desejo de evitar o sofrimento. Que cada ser possa ficar bem e feliz. Imagine que isso de fato acontece. Isso conclui o cultivo meditativo da bondade amorosa. A bondade amorosa é uma prática especialmente valiosa para os ocidentais, em especial para os norte-americanos, que têm uma tendência para a autodepreciação. Em 1990, servi como intérprete em outra reunião do Mind and Life com o Dalai Lama e um grupo de cientistas cognitivos. A professora de Vipassana, Sharon Salzberg, era uma das principais e perguntou à sua santidade sobre a validade de cultivar bondade amorosa dirigida à própria pessoa. Ela comentou que achava essa prática muito útil para os ocidentais, pois muitos de nós sofremos de baixa autoestima, ódio de nós mesmos e da sensação de nem sequer merecermos a felicidade. Houve uma longa discussão, até que se tornou evidente que o Dalai Lama estava com dificuldade em entender o que os ocidentais queriam dizer com anular-se, falta de autoestima, ódio e desprezo com relação a si mesmo. Levou muito tempo para ele entender essas aflições ocidentais, e durante essa conversa, ele aprendeu o significado de uma palavra que não tem equivalente em tibetano: culpa. Quando ele entendeu a natureza dessas doenças psicológicas e a prevalência que tem no Ocidente moderno, ele finalmente concluiu, respondendo à sua pergunta inicial sobre começar a cultivar a bondade amorosa, dirigindo-se a si mesmo, e se isso tem lugar na prática budista, sim, claro que tem, e caiu na risada. A bondade amorosa deve ser dirigida primeiro para si mesmo. Se não existir bondade amorosa em relação a si mesmo, a chance de experienciar bondade amorosa genuína para com os outros é bastante remota. O Buda disse: aquele que ama a si mesmo nunca prejudicará o outro. Concentre-se primeiro em você, desejando que eu possa me livrar da animosidade, da aflição e da ansiedade, que eu possa viver feliz. Usando o poder de seu desejo, imagine que isso de fato acontece. Em seguida, expanda gradualmente o campo do seu interesse sem que, em nenhum momento, haja hipocrisia. A prescrição cristã, ame seu inimigo, é muito difícil. A budista, ame aqueles que lhe fazem mal, é igualmente difícil. Se você tentar fazer brotar a bondade amorosa para com aqueles que feriram você ou seus entes queridos logo no início, o efeito será muito fraco ou você corre o risco de simplesmente sucumbir à hipocrisia. Portanto, a fórmula tradicional usada nesta meditação começa com amar a si mesmo. Cultive a aceitação e o afeto por si mesmo e, em seguida, estenda-o para uma outra pessoa, recordando-se da bondade e de virtudes dessa pessoa que inspiram carinho e admiração. Cultive o mesmo desejo, com base na empatia, assim como desejo para mim que seja também para você. Depois de praticar consigo mesmo, traga à mente um amigo muito querido e cultive a mesma bondade amorosa. Em seguida, considere uma pessoa que conhece, mas que seja indiferente para você. Pratique a bondade amorosa com essa pessoa agora, como fez com seu amigo amado e admirado, e imagine que você possa ser feliz. Finalmente, pratique com uma pessoa que tenha sido hostil com você, como fez com a pessoa indiferente, oferecendo a bondade amorosa a ela também. Dessa forma, medite muitas vezes até que as barreiras entre as categorias de amigo, pessoa neutra e pessoa hostil desapareçam.
Esse é o significado de bondade amorosa incomensurável. A fase final dessa prática aplica-se a uma pessoa que você considera um inimigo. Isso é bem difícil. No budismo, inimigo não se refere a uma pessoa que você odeia. Inimigo é uma pessoa que você sente que é seu adversário, que deseja prejudicar você. Inimigo é uma pessoa que ficaria feliz se você fosse atropelado por um caminhão ou que, pelo menos, perdesse sua boa reputação. Nesta prática, quando você se concentra em um inimigo, considere uma pessoa que possa ter prejudicado você, tirado proveito de você, caluniado, ou uma pessoa que está querendo ter algo que você tem ou quer. A prática é desejar que essa pessoa seja feliz. Se você deseja desenvolver um amor incondicional, pratique até que todas as distinções entre amigo querido, amigo casual, estranho e inimigo se dissolvam. Quando você encontrar resistência nessa prática, seja honesto. É fácil sentir bondade amorosa por algumas pessoas, mas por outras, de jeito nenhum. Quando você traz uma pessoa à mente, podem surgir medo, pavor, desprezo, raiva, sentimentos diametralmente opostos à bondade amorosa. A mente pode simplesmente desistir. Esse é um problema universal e você precisa dar um passo para trás para lidar com isso. Para quebrar esse hábito, dissolva a caricatura do inimigo, relembrando as qualidades inofensivas de seu comportamento. Quando nos concentramos em uma pessoa com desprezo, tendemos a nos concentrar em aflições e ações negativas. Mas ninguém é totalmente desprovido de boas qualidades. Quando vemos uma pessoa como 100% desagradável, nada além disso, sentimos que nosso desprezo é justificado. Quando sentimos aversão, tendemos a transformar o grande quadro em uma caricatura. Mas ninguém é uma caricatura. Para dissolvê-la, observe com bastante atenção. Há muito mais coisas acontecendo. Um inimigo é uma pessoa que nos prejudicou ou que causou mal àqueles que amamos, intencionalmente ou não, trapaceando, abusando ou enganando. Se nossa resposta for o ódio, o inimigo terá vencido. O inimigo quer causar dano. E se nossa resposta for contorcer o coração de raiva, o efeito da ação do inimigo será agravado. A pessoa que deseja nos prejudicar ficaria bem satisfeita só por ter acertado o primeiro golpe de sua agressão, mas essa satisfação se duplica com o ressentimento que nos auto-infligimos. No longo prazo, nossa própria raiva e ressentimento nos causam maior sofrimento do que qualquer dano infligido por outra pessoa. Quando nossa resposta é o ódio, é ponto para nosso inimigo. Por outro lado, podemos parar o jogo e dizer: você me ofereceu seu ódio de presente, mas eu escolho não aceitá-lo. Isso é possível. Depois de um encontro com o inimigo, a dor que permanece não é devido ao dano infligido. O inimigo tem uma vida e, por fim, irá embora para fazer outra coisa. Depois do encontro com o inimigo, a fonte do sofrimento que segue presente é o verdadeiro inimigo, a raiva. Shantideva escreveu: inimigos, como o desejo e o ódio, não têm braços, pernas e assim por diante. Não são corajosos nem sábios. Como é que eles conseguem me escravizar? De todas as aflições mentais, não há nenhuma mais virulenta e perniciosa do que a raiva. A raiva, o verdadeiro inimigo, é um caso especial. A raiva nos engana porque quase sempre parece ser justificada. A culpa sempre parece pertencer a outra pessoa. Algumas pessoas que sofreram grandes adversidades são fontes de inspiração e orientação para lidar com a raiva. Pau Dendiatsu, que passou 33 anos em campos de concentração no Tibete,
sendo torturado e passando fome, disse-me: os comunistas tomaram a minha vida. Eles me capturaram quando eu era jovem, tomaram o coração da minha vida. Agora sou um homem velho e morrerei em breve. No entanto, ele disse isso sem ódio, quando servi de intérprete para ele durante uma manifestação em frente ao consulado chinês em São Francisco. Ele chamou a atenção para as paredes cinzentas e para as persianas fechadas. Do que vocês têm medo? Saiam e falem conosco. Nós não desejamos fazer mal algum. Nós não temos ódio de vocês. Como ele consegue dizer, não temos ódio de vocês, depois de 33 anos em um campo de concentração? Pao Denjiatsu enxerga os eventos em um contexto mais amplo do que os eventos pessoais de uma única vida. O Buda descreveu os benefícios de cultivar a bondade amorosa desta maneira. A pessoa dorme com conforto, acorda com conforto e não tem nenhum sonho ruim. É querido por seres humanos e não humanos, protegido pelas deidades. O fogo, o veneno e as armas não o afetam. A mente concentra-se facilmente. A expressão do rosto é serena e morre livre de confusão. Mesmo que não alcance nada mais elevado, renascerá no mundo de Brahman. Quando surge um obstáculo para o cultivo da bondade amorosa, como por exemplo, raiva contra um inimigo, a causa é a reificação. Foi criado um alvo que não existe. É aqui que o insight, a sabedoria, integra-se à prática da bondade amorosa. O insight é o poderoso método para superar a reificação, o obstáculo fundamental ao cultivo da bondade amorosa. Examine atentamente. O alvo de sua raiva é o corpo ou a mente da pessoa. Investigue e reconheça que o objetivo reificado que você odeia nem sequer existe. Se a prática de insight não o levar a essa realização em uma única etapa, Buddhaghosa sugere que você comece a curar sua mente dando um presente ao seu inimigo. A todo custo e com estratégias habilidosas, quebre o hábito de reificar o inimigo. A causa imediata da bondade amorosa é ver qualidades adoráveis nos outros. Os ocidentais às vezes têm a impressão de que a bondade amorosa budista é o tipo de amor. Eu amo o mundo, mas com o meu vizinho eu não me importo. Os tibetanos descrevem a bondade amorosa como a mente que se torna amor, como o sentimento de uma mãe cujo filho corre para seus braços quando volta para casa, depois de passar o verão em um acampamento. A bondade amorosa é bem-sucedida quando a animosidade diminui e falha quando produz apego. Na tradição budista, apesar de toda a ênfase na não-violência, estranhamente, uma das metáforas mais famosas para a prática espiritual é relacionada à guerra. Identificar e vencer o verdadeiro inimigo. Buddhaghosa escreveu sobre os inimigos próximos e distantes da bondade amorosa. O inimigo próximo da bondade amorosa é o apego. Ao cultivar a bondade amorosa, o afeto que surge pode muito facilmente se transformar em apego. O apego é o inimigo próximo, porque embora sua verdadeira natureza seja uma aflição mental, ele se disfarça de amor. O inimigo distante da bondade amorosa é seu exato oposto, a maldade. O cultivo da bondade amorosa, o dar referido no aforismo do treinamento da mente, pratique alternando o dar e o receber, é uma prática muito eficaz para a vida cotidiana agitada. Certa vez, dediquei um prolongado retiro solitário no deserto ao cultivo da bondade amorosa. Cada vez que praticava, trazia à mente meus queridos amigos, pessoas neutras e algumas que haviam me tratado mal,
Mas depois de fazer isso algumas vezes, minhas lembranças sobre essas pessoas perderam a textura, como se eu estivesse trazendo à mente meras imagens e não pessoas reais. A prática se tornou superficial. Na minha experiência, o cultivo da bondade amorosa é mais efetivo quando você se envolve ativamente com outras pessoas e suas vidas no dia a dia. Quando você abre seu coração para os outros, a prática se torna muito real. A prática complementar ao cultivo da bondade amorosa é o cultivo da compaixão, o desejo sincero de que você mesmo e os outros possam se livrar do sofrimento e das fontes do sofrimento. A bondade amorosa é o desejo de bem-estar e a compaixão é o desejo de liberação do sofrimento. A bondade amorosa e a compaixão naturalmente dão origem e apoiam uma a outra. A primeira fase do cultivo da compaixão implica refletir sobre os efeitos da compaixão. Quando você sentiu compaixão, quais foram os efeitos? Que influência as pessoas compassivas tiveram em sua vida? Por outro lado, quando você sente indiferença ou pior, uma sensação de crueldade, qual é o efeito? Quando você testemunha indivíduos, comunidades, governos ou nações agindo com indiferença ou vingança, qual é o efeito? A próxima fase do cultivo da compaixão é trazer à mente com bastante nitidez uma pessoa ou um grupo de pessoas que esteja sofrendo ou um indivíduo ou grupo de indivíduos que esteja causando sofrimento. Demonstre empatia com o sofrimento e deixe surgir naturalmente o desejo, que você se livre do sofrimento e das fontes do sofrimento. Imagine que isso de fato acontece. Em 1992, visitei o monastério de Sami, mais antigo do Tibete. Um belo lugar reconstruído depois de ter sido destruído durante a Revolução Cultural. Um velho yogi chamado Tenzin Zankipo, do leste do Tibete, visitava Zamye naquela mesma época e dava ensinamentos sobre a guia do Bodhisattva como meio de vida. Tenho muito interesse em aprender com as experiências de contemplativos avançados. Então, solicitei uma entrevista. Fiz perguntas ao velho yogi sobre a quiescência meditativa, mas ele continuava enfatizando, para aprofundar a prática meditativa, antes de tentar atingir a quiescência, primeiro cultive a compaixão. A importância da compaixão pode ser determinada experiencialmente. Quando o equilíbrio mental e a serenidade surgem na prática meditativa, observe o que acontece com essa sensação de bem-estar sob a influência da raiva ou da irritação. O equilíbrio mental é sempre destruído. Não é possível permanecer em equilíbrio meditativo e estar irritado ao mesmo tempo. O equilíbrio da mente desmorona diante da raiva e há algo ainda pior. Imagine fazer um longo retiro durante meses, praticando meditação por 8 a 12 horas por dia, com o objetivo de desenvolver profunda estabilidade e clareza da atenção. Imagine que você atinja a quiescência, a capacidade de se sentar por horas a fio, com a mente totalmente focada, sem esforço, com vivacidade e sem agitação, direcionando-a para onde desejar. O Buda afirmou que uma vez que tenha alcançado tal estado de estabilização meditativa, se sua mente sucumbir à aflição da maldade, um pensamento diametralmente oposto à bondade amorosa, a mente poderá se tornar uma terrível arma de destruição. Portanto, ao desenvolver o poder da concentração, certifique-se de que sua mente esteja cada vez menos propensa à influência das aflições. Assim como há
evidências que sustentam a crença no poder positivo da oração, aceite o conselho do Buda com respeito ao oposto. Os pensamentos negativos têm poder e os pensamentos negativos concentrados podem ser muito perigosos. Assim como o apego é frequentemente confundido com o amor, porque sua exibição superficial pode ser semelhante, a raiva pode parecer compaixão. Quando vemos alguém sendo agredido por outro, pensamos: vamos punir a pessoa má, vamos resgatar a pessoa boa. Essa é a mesma solução adotada pelos agressores e eles também se sentem justificados. A raiva pode ser confundida com a compaixão quando a oferecemos apenas às pessoas boas, desprezamos as pessoas más e nos sentimos plenamente justificados com isso. Na perspectiva budista, o apego por alguns e o ódio por outros é apenas mais uma manifestação de uma mente aflita. A compaixão é difícil. Compaixão significa desejar que as vítimas e os agressores se livrem do sofrimento e das fontes de sofrimento. Isso é importante porque, quando nos sentimos justificadamente indignados, a ira e a raiva posam de compaixão. Mas raiva não é compaixão, assim como apego não é amor. A primeira pessoa que me deu ensinamentos sobre um guia para o modo de vida do Bodhisattva foi o lama tibetano Geshe Nagyang Dargyei, em 1972. Esse monge, que corporificava maravilhosamente o que ensinava, dizia que o modo de vida do Bodhisattva é aquele em que você demonstra empatia cada vez mais profundamente com o sofrimento de todos aqueles que o rodeiam, não apenas sua família e seus amigos, mas o mundo inteiro, com sua miríade de seres sencientes. Por que deveríamos assumir o sofrimento dos outros, aumentando ainda mais o peso de nossos próprios problemas pessoais? Santideva responde: eu deveria eliminar o sofrimento dos outros, porque é sofrimento, como o meu próprio sofrimento. Eu deveria cuidar dos outros, porque são seres sencientes, assim como eu sou um ser senciente. Quando ouvi isso, fiquei impressionado com a matemática. Ao cultivar o caminho do Bodhisattva, desenvolvemos uma capacidade cada vez maior de demonstrar empatia com o sofrimento de cada vez mais seres sencientes. Cada queda de avião, cada desastre natural, cada guerra, precisaríamos multiplicar o número de vítimas por centenas para incluir os seres amados, cujas vidas foram destruídas por cada uma dessas tragédias. Há sofrimento demais. Se o caminho budista da liberação implica desenvolver a compaixão, que por sua vez implica uma empatia cada vez mais profunda com o sofrimento de cada vez mais seres conscientes, onde isso vai parar? Esse é um caminho de alegria? O caminho do Bodhisattva parece levar ao sofrimento infinito. Pedi a Geshe Dargyei para conciliar a iluminação, a bem-aventurança do despertar espiritual, com a consciência não dual de todo o sofrimento no mundo. Ele respondeu, apontando que eu estava fazendo uma extrapolação a partir de uma experiência bastante limitada. Você não pode tomar sua própria experiência e multiplicá-la por infinito para calcular a mente de um Buda. O elemento crucial que você não está considerando é a sabedoria. A compaixão pode ser insuportável sem a sabedoria. Sua santidade, o Dalai Lama, tem uma profunda empatia pelo povo tibetano, que o considera seu refúgio e fonte de esperança. Como é possível para ele ser feliz enquanto o povo tibetano sofre tanto? Essa
é a compaixão equilibrada com a sabedoria. O insight dá acesso à alegria, que permite abraçar o sofrimento sem ser dominado por ele. Compaixão sem sabedoria é escravidão. Sabedoria sem compaixão é escravidão. Compaixão e sabedoria são as duas asas da iluminação. A principal realização do insight é a vacuidade. Você pode ser deludido a respeito de muitas coisas: a natureza do espaço-tempo, buracos negros, a origem do universo. Mas se você estiver deludido a respeito de sua própria natureza, sobre quem você é, e agir com base nessa delusão, sofrerá as repercussões disso a todo momento. Para acabar com o sofrimento causado pela delusão, aplique o remédio do insight sobre sua própria identidade pessoal. Se o objeto de todo cuidado amoroso e carinhoso, esse eu inerentemente existente, nem mesmo existe, precisamos saber disso. Certa vez, Tsongkhapa deu um ensinamento no Tibete sobre a ausência de existência inerente de todos os fenômenos, incluindo o eu. Quando um mestre fala a partir de uma experiência profunda, as palavras têm um poder especial. De repente, um monge que estava ali presente começou a surtar, sentindo que não existia, e desesperado, agarrou seu próprio colarinho. Tsongkhapa riu e liberou o monge de seu pânico, comentando que ele havia estabelecido a realidade convencional de sua própria identidade com base em seu colarinho. A tradição budista tibetana faz uma advertência quanto a penetrar a natureza da ausência de identidade antes que a mente esteja pronta. Se a mente não estiver preparada adequadamente, o vislumbre do insight sobre a profunda realidade da vacuidade da própria identidade pessoal será experienciado com a perda de um precioso tesouro. No entanto, se a mente tiver sido nutrida pela compaixão, quando a realização da ausência de identidade for vislumbrada, esse insight será experienciado como a descoberta do mais precioso dos tesouros. Perceber a realização da vacuidade como uma perda ou como uma descoberta dependerá do grau de preparação. O insight, no contexto da compaixão, é uma descoberta maravilhosa. Sabedoria sem compaixão é escravidão. O insight sobre a vacuidade da identidade pessoal sem compaixão pode ser percebido como uma perda de si mesmo e levar ao terror. Se somos vazios de existência inerente, de que forma existimos? Desde os quarks aos clusters galácticos, como o mundo físico existe. A visão budista, Madhyamaka, é a de que nós existimos como eventos dependentemente relacionados. Eu sou uma matriz sequencial de eventos. Ler este livro é um evento. Somos todos eventos. O corolário da vacuidade é a originação dependente. As duas são realmente da mesma natureza, apenas vistas a partir de duas perspectivas diferentes. Nunca é possível encontrar algo existente de forma independente, por si só, mesmo sob a análise mais penetrante. A realização da sabedoria é a de que todos os fenômenos existem como eventos dependentemente relacionados. A realização de que a existência é inextricável e fundamentalmente interdependente com tudo e todos leva naturalmente a agir de maneiras que levem em conta todas essas conexões. Santideva nos deu uma metáfora maravilhosa que também pode ser encontrada em outras tradições religiosas. Embora tenha muitas divisões, como os braços e assim por diante, o corpo é protegido como um todo. Do mesmo modo, diferentes seres, com suas alegrias e tristezas, são iguais, assim como eu, no anseio pela felicidade. A noção
de que todos os seres sencientes são como um corpo humano único, é uma excelente metáfora para a interdependência. Quando seu nariz coça, o dedo compassivo ajuda, com uma fricção suave. Cultivar a compaixão nos prepara para a realização da profunda interdependência de todos os fenômenos. Não somos entidades independentes que de alguma forma se relacionam. Somos as próprias relações. É por isso que o cultivo da sabedoria deve seguir de mãos dadas com o cultivo da compaixão. Em 1992, quando fui à Índia com um grupo de neurocientistas para fazer pesquisas sobre os efeitos da meditação, um de nossos interesses era a compaixão. Nas montanhas acima de Dharamsala, há yogis que cultivaram a compaixão por muitos anos e passamos algum tempo com um jovem monge que estava em retiro há 6 anos. Richard Davidson, um psicobiologista da Universidade de Wisconsin, que realizou trabalhos pioneiros correlacionando mudanças na expressão com emoções. Explicou ao jovem contemplativo que ele assistira a um vídeo chamado Compaixão no Exílio, que contém imagens explícitas de manifestantes tibetanos sendo espancados por militares chineses. Levamos o equipamento eletrônico até a colina para filmar o rosto do jovem monge, enquanto ele assistia ao filme. Não detectamos nenhuma mudança de expressão em seu rosto, nenhuma careta ou tremor, nenhuma expressão de tristeza, enquanto ele assistia ao vídeo. Depois de desligarmos as câmeras, pedimos a ele que nos contasse sua experiência. Ele disse: "Não vi nada que não soubesse. Sei que isso continua a acontecer o tempo todo, não só no Tibete, mas em todo o mundo. Estou constantemente ciente disso." Não é que ele não sentisse compaixão enquanto observava aquelas cenas brutais. Na verdade, sua compaixão era tão constante que ver essas imagens em um monitor de vídeo não servia de estímulo para despertar compaixão, além de seu estado permanente. O conceito budista de compaixão é mais profundo do que respostas episódicas a eventos isolados. A primeira fase do cultivo da compaixão é contemplar as vantagens e as desvantagens de sua ausência. Meditamos sobre os benefícios da compaixão e, então, refletimos sobre o inimigo distante da compaixão, a crueldade. A indiferença é simplesmente a ausência de compaixão. Quando sentimos crueldade, o oposto da compaixão, lidamos com sujeitos, assim como quando experienciamos a compaixão. Quando a mente é dominada pela crueldade, reconhecemos que determinado sujeito pode sofrer e desejamos que ele sofra. Contemplar os benefícios da compaixão, as desvantagens de sua ausência e as desvantagens de seu oposto, a crueldade, faz parte da preparação para o cultivo direto da compaixão. O primeiro passo da prática principal do cultivo da compaixão é concentrar-se em uma pessoa que esteja sofrendo. À medida que você se imagina vivenciando a situação em que essa pessoa se encontra, deixe brotar a aspiração que você possa ser livre. O próximo passo, sem o qual toda meditação acaba sendo superficial, é mais difícil. Concentre-se em uma pessoa que faz mal e que traz dor aos outros e deseje o mesmo para ela, que você possa se livrar do sofrimento e suas causas. Reagir a alguém que causa o mal com desprezo, ódio ou aversão não é compatível com o Dharma. Para a maioria de nós, a luta é não ceder às nossas reações automáticas à maldade, à hipocrisia e à desonestidade profundamente arraigadas. Essa fase da prática de cultivar a compaixão por pessoas que trazem dor aos outros é uma prova de fogo no Dharma. É relativamente fácil,
sentir compaixão por aqueles que sofrem, mas sentir compaixão por uma pessoa má é uma indicação de que estamos fazendo algum progresso no caminho. Jesse Rabbiten passou 24 anos em um monastério, cerca de 10 anos nas montanhas em meditação e aproximadamente os últimos 15 anos de sua vida dando ensinamentos. A primeira vez que recebi ensinamentos dele foi quando ele ainda estava em retiro nas montanhas acima de Dharamsala. Ele fez uma declaração sobre a compaixão que era difícil de entender. Uma pessoa que pratica o mal é ainda mais digna de compaixão do que uma pessoa com deficiência física. Ter compaixão por deficientes físicos é bastante fácil. No entanto, da perspectiva budista da vacuidade e da originação dependente, uma pessoa com boa saúde, capaz e cheia de energia, que vive a vida fazendo mal aos outros, é especialmente merecedora de compaixão. A forma como essa pessoa está levando sua vida resultará em sofrimento, não só para os outros, mas para ela mesma, durante toda a vida e vida após a vida. Depois de se concentrar em uma pessoa que sofre e depois em alguém que causa o mal, o próximo foco na prática de cultivo da compaixão é um ser amado ou amigo com a mesma aspiração, que você possa se livrar do sofrimento e de suas causas. Em seguida, concentre-se em uma pessoa neutra. Finalmente, concentre sua compaixão em uma pessoa que se encontra na categoria especial de inimigo, alguém que deseja que você se prejudique, e cultive a compaixão por essa pessoa também. Cultive a compaixão concentrando-se nas diferentes categorias de pessoas: agressor, ser amado, neutro e hostil, até que as barreiras se desfaçam e a compaixão flua uniformemente. Pratique até que a compaixão flua suavemente como um rio sobre uma planície em todas as direções, não apenas no caminho da menor resistência. Deseje a todos os tipos de seres sencientes. Que você se livre do sofrimento e de suas causas. Lembre-se de que o inimigo próximo da bondade amorosa é o apego. O apego é o inimigo próximo porque ele se disfarça de forma bem persuasiva de bondade amorosa. Da mesma forma, o pesar, que pode ser facilmente confundido com a compaixão, é seu inimigo próximo. Se amanhã eu descobrir que tenho um câncer terminal e apenas mais 3 meses de vida, não me sentirei melhor se você ficar chorando no meu ombro. Não me trará qualquer benefício saber que você está triste por mim. O pesar é o inimigo próximo da compaixão. Assim como a bondade amorosa tem o ódio como inimigo distante, a compaixão também tem um inimigo distante, a crueldade. A crueldade é diametralmente oposta à compaixão, e assim como a bondade amorosa tem uma causa próxima, ver as qualidades adoráveis nos outros, a causa próxima da compaixão é ver os outros sofrendo e incapazes de aliviar sua própria angústia. O cultivo meditativo da compaixão é bem-sucedido quando faz com que a crueldade diminua e falha quando produz apenas pesar. A compaixão incomensurável é ilimitada no sentido de não ter barreiras, flui uniformemente em todas as direções. A compaixão incomensurável é o grande remédio contra a crueldade e é a fundação do amadurecimento espiritual. Na visão budista Mahayana, há ainda algo além da compaixão incomensurável, chamada grande compaixão. A grande compaixão vai além do desejo, que você se livre do sofrimento para que eu consiga fazer com que seja assim. A grande compaixão é responsabilizar-se por libertar os outros do sofrimento. Se você estremeceu ao ler isso, você captou a mensagem.
Considere todos os conflitos do mundo. Como uma única pessoa pode assumir a responsabilidade de libertar todos os outros do sofrimento. Lembre-se sempre, cada vez mais profundamente, compaixão sem sabedoria é escravidão. Como eu posso assumir a responsabilidade de aliviar o sofrimento do mundo? Eu, como indivíduo finito, certamente não tenho essa habilidade. A visão budista é a de que o eu, como uma entidade autônoma separada, como o ego, nem sequer existe. A visão budista é a de que minha existência é uma inter-relação com todos aqueles que me rodeiam. Além disso, a minha existência também está em inter-relação com a mente búdica, que está presente em todos os lugares. E essa consciência iluminada tem uma capacidade inesgotável para atender às necessidades do mundo. Isso é o que se entende por grande compaixão. Para cultivar e sustentar a grande compaixão, você precisa de um insight profundo sobre a natureza fundamental da mente. Existem vários níveis de compaixão. Há compaixão episódica, quando você simpatiza com aqueles que estão angustiados no momento. Há uma compaixão mais profunda, que surge juntamente com o insight, em que você percebe a impermanência, o fluxo ou a natureza transitória de tudo ao seu redor. Tudo aquilo a que você se agarra com toda a força, o corpo, a felicidade, tudo, está em um estado de fluxo. Qualquer coisa adquirida será perdida. Perceba a impermanência profundamente e reconheça que os seres sencientes apostam suas vidas e sua felicidade naquilo que é impermanente. Por fim, a forma mais profunda de compaixão, a grande compaixão, sem limites e não dual, surge em união com a realização da vacuidade e não reifica nenhum objeto. O cultivo da bondade amorosa e da compaixão é uma prática muito importante para as horas do dia de vigília, quando não estamos sentados em meditação formal. Não há melhor tempo para o cultivo da bondade amorosa e da compaixão do que se envolver com os outros. Não há necessidade de condições especiais. Não há maneira mais poderosa de acumular méritos do que por meio do cultivo da compaixão. Mérito é um poder espiritual que fortalece a prática meditativa para que ela produza insight, purificação e transformação espiritual. O cultivo da bondade amorosa e da compaixão é a base da prática descrita no treinamento da mente em Pratique alternando o dar e o receber, conhecida em tibetano como Tonglen, que está entre as práticas estimadas na tradição tibetana.